para fugir para a Rússia? O conto que a gente vai trabalhar hoje está nesse livro aqui, A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. Tem mais de 30 contos do Chekhov aqui. Não li todos, mas gostei de todos os que eu li. A gente aqui no Brasil não tem o hábito de ler conto, o que é uma pena, porque às vezes num intervalo, numa sentada e outra, a gente consegue se abastecer de coisa de qualidade e até, se quiser, refletir um pouquinho sobre a vida, inspirado pela leitura. Como é o caso dessa aqui, né, gente? Isso aqui em 10 minutos tá lido, são 6 páginas, mas quanto tempo eu fiquei pensando nessa história, quanta reflexão bacana. E eu trouxe algumas pra gente conversar. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse conto foi a atitude do Ivan de não querer conferir os últimos números do bilhete e esperar, curtir um pouquinho mais aquela sensação, aquela possibilidade de eles de fato terem o bilhete premiado. A mulher concorda e eles ficam ali nesse tempo curtindo essa possibilidade. E eu achei isso tão humano, tão típico da gente, né? Me lembrei de quando eu era adolescente, trocava cartas com as minhas primas, algumas amigas de longe, e quando chegava eu deixava o envelope, vou esperar um pouquinho, já já eu leio. Às vezes acontece com comida também, a gente deixa o melhor pedaço do prato pro final, ou guarda um bombom e fica esperando o momento de comer aquilo. Eu acho que é um jeito que a gente encontra de estender o período feliz que a gente sabe que vai viver no futuro, né? Como se a gente antecipasse e a felicidade durasse mais. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, meu filho logo depois do almoço, coisa de meia hora, ele falou: mãe, o que vai ter pro jantar? E eu falei: filho, você acabou de comer e já tá pensando em comida? Ele: não, mãe, é porque se for alguma coisa muito gostosa, eu já posso ficar feliz desde já. Me lembrou demais que foi a mesma semana que eu tava lendo o conto, né? E me lembrou também aquela passagem do Pequeno Príncipe, em que a raposa fala pro príncipezinho: se tu vens às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Tão bonito, né? Eu acho que foi exatamente isso que a Masha e o Ivan tentaram fazer, saborear mais o momento. Mas a reflexão que me veio disso foi justamente o outro lado, né? Tudo nessa vida é dual. Da mesma maneira que a gente consegue curtir, estender o tempo de uma felicidade futura, a gente também consegue sofrer por um possível sofrimento futuro. E é arriscado, né? Eu acho que a maior parte dos nossos pensamentos são espontâneos, a gente não consegue evitar. Mas aqueles que a gente vai alimentar, aí sim tá bastante no nosso controle, né? E que a gente cuide, então, de alimentar esses que são relacionados a uma felicidade futura, e os sofrimentos a gente tentar não ficar degustando o sofrimento, né? Aqueles. E um dos tipos de pensamentos que a gente tem controle são os pensamentos da imaginação. Essa nossa força criadora, essa capacidade que a gente tem de criar imagens, projetar cenas, projetar realidades e sair atrás para fazer com que aquilo aconteça. Tudo que a gente cria, tudo que existe de concreto na nossa vida, em algum momento já foi uma ideia, em algum momento foi a nossa imaginação agindo. Aliás, essa é a base da teoria das ideias de Platão. Tudo que existe no mundo manifestado já esteve no mundo das ideias antes. Um professor, por exemplo, não consegue dar uma aula se ele não tiver imaginado ela antes. Um engenheiro não constrói uma casa sem ter pensado ela antes. Eu não faço um bolo se não tiver a ideia do bolo antes na minha cabeça. É claro que às vezes o que a gente realiza não se concretiza da maneira como a gente imaginou. Aliás, a gente vê muito disso em internet, aqueles quadrinhos de expectativa versus realidade. Mas, na minha opinião, o problema não é atingir a expectativa, o problema é não ter expectativa, é não ter tido uma ideia antes, não saber o que você está fazendo. Se você for persistente, a gente uma hora chega muito mais próximo do que a gente idealizou. O importante é entender o que é que a gente quer. E boa parte do que a gente vê nesse conto é o que se passa na imaginação do Ivan. E 3 coisas me chamaram a atenção nesse fluxo de pensamento deles. Eu vou ler a primeira parte e já explico. E as visões aglomeraram-se na imaginação dele, cada qual mais aprazível e poética. Em todas aquelas imagens, via-se bem alimentado, tranquilo, sadio, sentia uma tepidez, calor até. Tendo comido uma sopa gelada, ei-lo deitado de ventre para o ar, na areia quente, à margem do rio ou no jardim. Faz calor,
Perto dele, o filho e a filha rolam na areia, fazem túneis ou apanham bichinhos na relva. Depois ele continua falando sobre apanhar cogumelos, sobre um banho gostoso, sobre tomar chá com nata e pão de leite, um jogo de baralho à noite. E aí continua a imaginação dele. Começa o outono, e aí os prazeres são outros: tomar um bom cálice de vodka, cogumelo de novo, pepino com funcho, as crianças correndo pela horta, trazendo cenoura e nabo que cheira a terra fresca. A primeira coisa que me chamou a atenção é que nada do que ele fala precisa de dinheiro. Tudo que a imaginação dele idealiza como a felicidade, a vida boa, são coisas que provavelmente ele já é capaz de desfrutar. O que falta para o Ivan não é dinheiro, é tempo. E isso me chamou muito a atenção, porque se faltava tempo em 1887, quando o conto foi escrito, o que a gente fala dos nossos tempos? Nessa aceleração absurda. É claro que existe uma realidade, a gente entra nessa roda viva e acaba sendo muito ocupado pelo trabalho mesmo. Mas duas coisas valem a pena a gente refletir. Primeiro, o que é o trabalho para mim? O que significa o meu trabalho para mim? Essas horas todas preciosas que eu dedico a ele, são oportunidades de crescimento, são coisas que me trazem prazer. E a segunda reflexão é: o que eu faria se eu ganhasse na loteria, se meu bilhete fosse premiado? Eu acho que depois de uma leitura dessa, vale a pena a gente sentar com papel, caneta e fazer uma lista mesmo. O que é que eu colocaria na minha vida e o que é que eu tiraria da minha vida se eu ficasse muito rico? De repente, olhando para essa lista, pode ter coisas que já dá para ir começando a fazer. Tem muitas que não vão depender de dinheiro. De repente, depende de um ajuste no nosso tempo, né? Das nossas prioridades. Acho que é um exercício que vale a pena. A segunda coisa que o fluxo de pensamento do Ivan mostra pra gente é que na hora que vai chegando o inverno, provavelmente uma estação do ano que ele não gosta muito, a realidade na imaginação dele vai ficando meio ruim. Aí ele decide que precisa ir para o estrangeiro nessa época do ano. E o que ele faz é o que todo humano faria se pudesse. Vamos tirar o sofrimento, vamos tirar o que é ruim, vamos tirar a dor da nossa vida. Óbvio, eu também faria. Acontece que é impossível. Acabei de comentar com vocês a questão da dualidade da vida, coisa que todo mundo sabe. É inerente, não tem como a gente tirar isso da vida. É lógico que a gente pode evitar ao máximo, mas quando acontecer, o que a gente faz? Qual que é a postura ou a única alternativa positiva diante da dor e do sofrimento? Aprender alguma coisa. Se a gente se coloca na vida como aprendizes, a gente pode entender o sofrimento, a dor, as coisas ruins como aqueles professores insuportáveis, chatos, bravos, exigentes, mas que são aqueles com os quais a gente mais aprende. E uma terceira coisa muito interessante que acontece com os pensamentos do Ivan é que logo depois que ele fala de ir para o estrangeiro e a mulher diz que também acha uma boa ideia, os pensamentos dele vão migrando para o caminho, para o lado da suposição. Ele começa a projetar os pensamentos dele dentro da cabeça da mulher, começa a imaginar como é que ela está pensando. E aí vai crescendo uma raiva nele, porque ele imagina que ela vai ser sovina, que ela vai atrapalhar a viagem, que ela vai usar o dinheiro para dar para a família e para ele nada. Ele começa a sentir uma raiva de uma realidade que ele está construindo completamente baseada na suposição, não tem fato nenhum aí. E aí, minha gente, que atira a primeira pedra quem nunca fez isso. Seguindo a lógica da dualidade, o que aconteceu ali foi que a imaginação foi migrando para o seu extremo oposto, que é a fantasia. Enquanto a imaginação é uma força criadora que permite com que a gente visualize uma realidade e se esforce para alcançá-la, a fantasia ela substitui a realidade com alguma coisa irreal. E imaginem vocês o risco que a gente tem de tomar decisões baseadas em suposições, baseadas nesse mundo irreal que a fantasia criou. E o conto ilustra isso super bem, ele entrega de bandeja pra gente a situação que a gente vê acontecendo na vida o tempo inteiro. Um ódio real, com consequências reais, nascendo de um mundo suposto, de uma realidade construída apenas na imaginação e baseada em suposições. É bem arriscado, né? E a última reflexão que eu queria compartilhar com vocês
vocês surgiu na leitura dos últimos parágrafos do conto, em que o narrador descreve a maneira como eles se olham e principalmente a alegria, o prazer que o Ivan sente em contar para Masha que o bilhete não era o premiado. Na mesma hora eu lembrei de uma crônica do Rubem Alves em que ele compara o casamento tênis e o casamento frescobol. É uma crônica muito conhecida, provavelmente vários de vocês já leram, mas quem não leu vale a pena ler na íntegra, procurar na internet, porque é uma reflexão muito sábia sobre o casamento. E eu trouxe o finalzinho, as últimas duas frases do conto, da crônica, para ler para vocês. Tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo, como bolha de sabão. O que se busca é ter razão, e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente, o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva para sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Não é difícil perceber que o casamento do Ivan e da Masha é uma partida de tênis, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito válida, para a gente poder entender que tipo de esporte a gente está jogando dentro de casa. Na medida que o sofrimento do outro me dá prazer, tem alguma coisa aí pra gente rever, né? Em contrapartida, se a gente consegue dar para o outro o espaço que ele precisa para ser a melhor pessoa que ele pode ser e contribui para esse crescimento, é sinal de que o nosso amor chegou naquele ponto sublime, aquele sentimento mais nobre que a gente pode ter em relação à pessoa com quem a gente escolheu dividir a vida. Vale a pena pensar nisso. Para a semana que vem eu vou pedir para vocês lerem A Festa no Jardim, da Katherine Mansfield. Em algumas traduções está A Festa ao Ar Livre, é o mesmo conto. A Katherine foi uma grande escritora neozelandesa, talvez uma das principais contistas da língua inglesa. O conto é bem gostoso de ler, eu falo isso toda semana, né? Mas vai ter bastante coisa pra gente conversar na semana que vem. Fique com Deus, gente. Até lá!